A paz do Senhor a todos, meus amados irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero deixar um versículo para a meditação de todos, os ouvintes do canal, amigos, irmãos em Cristo Jesus. No livro de Lucas 21, o verso 25 ao verso 31, que diz assim, falando sobre a volta de Jesus. Que diz assim, meus irmãos: E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, a angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto a virtude do céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhe uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem arrebatado, vós sabeis que vós mesmo, vendo-as que está perto, está já o verão. Assim também vos, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, a gente sabe de uma coisa, que está perto da volta de Jesus. Muitos sinais têm acontecido, mas vai acontecer mais ainda, para que as nações, as pessoas venham estar percebido que isso não é normal. Esses acontecimentos da volta de Jesus, isso não é normal no mundo das nações. Guerra, fome, terremoto, muitas coisas acontecendo no mundo. Então isso não é normal. Isso é um alerta. Isso é um sinal para a volta de Jesus. Para que muitos não venham ser pegados, desapercebidos. Então, esses sinais, esses acontecimentos na Terra, é um alerta, é um sinal para que a pessoa venha ficar ligado nos acontecimentos da volta de Jesus. A Bíblia diz que o céu, o firmamento dos céus serão abalados. As estrelas, o sol, isso é o firmamento das coisas que são de cima, serão abalados. Então a gente vê que as coisas estão mudando. Sinais que acontecem no firmamento do céu estão mudando. Então isto é um sinal. Jesus deixou vários sinais de alerta para a sua volta. Então isto é um sinal. Angústia das nações, angústia, caos que acontece nas nações, nos países, isso traz angústia, isso traz sofrimento, guerra, fome, isso traz sofrimento, isso não traz felicidade, isso traz sofrimento, morte, porque através desses acontecimentos vem acontecer morte, alerta sobre as nações. Glória ao nome de Jesus. Então isso é um sinal, isso é um alerta para muitas pessoas se acordarem, ficar desapercebidos que Jesus Cristo está vindo buscar a sua igreja. E é tempo de alerta, é tempo de buscar a presença de Deus, porque Jesus pode vir a qualquer momento. Glória ao nome de Jesus. E essa palavra, esse evangelho, tem que ser anunciado, tem que ser pregado, tem que ser vivido. Nós não podemos ficar calados. Jesus está vindo buscar a sua igreja. E ele deixou uns sinais, vários sinais, no céu, na terra. Fala também sobre o mar. O mar está avançando. O mar está mudando. Então isso é um alerta sobre a volta de Jesus. Glória a Deus. Então, da mesma forma que a gente sabe,
Quando a gente planta uma árvore, a gente sabe o tempo que ela vai dar fruto. A gente sabe que uma árvore, antes de dar fruto, ela dá flor. Dá flor antes de gerar o fruto. Então a gente sabe. A gente sabe que quando a gente olha para o céu, a nuvem, ela fica escura. As nuvens escuras, cheias de água, a gente sabe que vai chover. Então, da mesma forma, a gente tem que saber que a volta de Jesus está perto, através dos sinais, através dos acontecimentos. E muitos acontecimentos estão acontecendo. Violência, morte, terremoto, fome. Vários sinais de alerta para o povo de Deus. E para os ímpios, para as pessoas que ainda não aceitaram Jesus, que eles venham ao Senhor, que eles venham se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida a Jesus Cristo, antes que seja tarde demais. Então isso é um alerta. Se isso é um alerta dos acontecimentos, para a pessoa vir para Jesus o mais rápido possível, para não perder sua salvação. Glória ao nome de Jesus. Então o Senhor, ele dá sinais. O Senhor, ele alerta. A sua bondade pela humanidade é tão grande que ele dá sinais, dá alerta para a pessoa pensar e dizer, Jesus está voltando. Eu tenho que me consertar. Eu tenho que me arrepender. Eu tenho que pregar o evangelho para ganhar almas para Jesus. Então isso é um sinal, é um alerta para os crentes e para as pessoas que não são crentes, para voltar para Jesus. Se arrepender do seu pecado. Porque, meus irmãos, a volta de Jesus vai ser uma surpresa para muitos. Muitos que pensavam que Jesus ia demorar a vir. E as pessoas dizendo, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo, depois eu me arrependo, depois eu me conserto, depois eu prego o evangelho. Então, não é tempo de demorar. Não é tempo de dizer, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo. É para hoje, é para agora. É para você parar para pensar e agir. Não ficar de braços cruzados. Você tem que agir. Glória ao nome de Jesus, porque Jesus, a qualquer momento, ele pode voltar. A gente vê na internet pessoas colocando a previsão do ano da volta de Jesus. Então isso é uma mentira. Isso não provém. Isso não está na escritura da palavra de Deus dizendo tal ano, tal data que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Então não acredite nisso. Isso é mentira. Porque a palavra de Deus diz que só o Pai que está lá no céu, ele sabe a hora, o dia e o ano determinado do seu filho vir buscar a sua igreja. Então não acredite nisso. Tal ano, tal data, isso não provém. Isso não é bíblico, meus irmãos. A gente tem que ir pela Bíblia. A Bíblia é a nossa bússola. É aquilo que orienta. É aquilo que diz a gente para a gente fazer, para a gente obedecer, para não ser enganado por muitos que ficam dizendo coisas que não convém, que não está escrito na palavra santa de Deus. Amém? Então a gente tem que estar atento aos sinais que estão acontecendo no mundo inteiro, em todas as nações. A gente vê que muitas nações, cada um acontece algo diferente. Um é tornado, um é terremoto, outro é fome. Muitas coisas acontecem em várias nações. Então é tempo de alerta, é tempo de vigilância, é tempo de buscar a Deus, é tempo de se arrepender, de se consertar, é tempo de olhar somente para Jesus. Se você for olhar para um, para outro, os defeitos, os erros, os escândalos, não olhe para isso. Eu sei que isso é chato. Eu sei que isso toca na gente. A gente queria que isso não acontecesse. Escândalo, roubo, morte, muitas coisas acontecendo. Mas a Bíblia diz que é necessário que isso aconteça. É necessário. A gente que é crente e entende a palavra de Deus, sabe que isso é necessário que isso aconteça. Por quê? Acontecendo isso, as pessoas que estão nessa congregação vão entender que esse pastor, esse ministério,
estava acontecendo algo errado. Porque tem pessoas que estão seguindo ministério, religiões, pastores, e muitas vezes, através dos acontecimentos, dos sinais, ele vai saber que ali não é uma igreja verdadeira. Ali não prega o evangelho verdadeiro. Ali é a igreja de porta larga. Ali tem falso profeta. Então, os sinais que acontecem de escândalo, ele vai entender e perceber que essa igreja não é a igreja verdadeira. Não é a igreja que prega santidade, obediência, renúncia. Não é a igreja que o foco é o céu. Tem muitas igrejas de prosperidade, de riqueza, de bem-estar, que o reino dele é aqui na terra. Então, o nosso reino, o nosso alvo é Jesus. O nosso alvo é o céu, meus irmãos. O nosso alvo não é prosperidade, ficar rico nesta terra, não. Porque a Bíblia diz que nós viemos do pó da terra. E do pó iremos voltar, iremos tornar. Nada levaremos para o céu. Então, não adianta se preocupar com muita riqueza, com muita fama, com muita prosperidade. A Bíblia diz, se a gente tem o necessário de comer, de vestir, já é o necessário. Mas isso não é motivo de eu e você se acomodar. Eu não posso me acomodar e dizer, eu já tenho o que comer, eu já tenho o que vestir, vou me incomodar. Vou não, vou lutar, vou trabalhar mais para ter mais algo. Mas isso é um alerta para muitos à volta de Jesus. Então vamos pregar a volta de Jesus. Meus irmãos, o nosso tempo aqui na terra é tão curto, é tão passageiro. Então o nosso foco maior da nossa vida é a volta de Jesus. É o céu. O rei Salomão, o homem tão sábio que Deus deu a ele sabedoria e riqueza, ele desfrutou de todas as coisas aqui na terra. Todas as coisas o rei Salomão desfrutou aqui nesta terra. Tudo, riqueza, prazeres, mulheres, tudo ele desfrutou. E ele viu que tudo isso não preenche nada na vida do homem. A gente vê que quando o homem ele vai para as coisas do mundo, preencher o vazio, nada preenche. Nem dinheiro, nem mulher, nem bebida, nem riqueza. Nada preenche o vazio que o homem tem. É só um prazer momentâneo naquele momento, mas depois você vai ver a tristeza, o vazio, a angústia que isso traz na vida do homem. Então a única coisa que preenche o homem de verdade é Jesus. É você viver neste mundo fazendo a vontade de Deus. A tua consciência está em paz, está tranquila. Você está cheio do Espírito Santo. Então, vamos se ligar no céu. Vamos fazer a vontade de Deus. E Salomão, depois que ele viveu muitas coisas aqui na terra, chegou à sua velhice, ele já estava um homem maduro. E ele diz lá em Eclesiastes, tudo é vaidade, tudo vai passar. Tudo é ilusão. Aqui na terra tudo vai passar. É ilusão. Não adianta se apegar, se aprender as coisas da terra, que tudo vai passar. O nosso alvo maior é Jesus. O nosso maior alvo é Cristo, é o céu, a nova Jerusalém. Tudo vai passar, meus irmãos. Se ligue no céu, se apegue em Jesus. O nosso foco, o nosso objetivo, a nossa eternidade, a nossa morada é o céu. E eu estou me esforçando para chegar lá. Peço a Deus força para fazer a vontade de Deus e chegar lá, nos céus. Glória ao nome de Jesus. É algo que eu me alegro. É algo que eu tenho que pregar. É algo que eu tenho que anunciar. Não posso ficar calado. Pode acontecer o que for nesta vida, nesta terra. Mesmo que as pessoas não gostem, não queiram ouvir. Mas eu tenho que pregar. Eu tenho que anunciar a palavra de Deus. Eu tenho que anunciar os céus. Eu tenho que anunciar que o homem precisa de Jesus Cristo para chegar no céu. Não chega através de obra, de caridade, de a pessoa ser boa. Nada disso o homem chega no céu por boas obras. Chega nos céus através do arrependimento, através da fé,
através da graça, através de um novo homem transformado através de Jesus e a sua palavra. É isso que chega o homem ao céu. Muitos pensam que através das boas obras, caridade, uma pessoa ser boa, vai chegar no céu, mas isso é mentira. Isso não leva o homem ao céu. Caridade, boas obras, era uma pessoa boa, é uma pessoa ótima, não fez mal a ninguém, não matou, não roubou. Essa pessoa não é digna de chegar no céu através das suas obras, através de Cristo. As boas obras que Jesus fez lá na cruz, morrendo na cruz, por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos delitos. Glória a Deus. Então a gente reconhecendo que não é nada, que é falho, que é pecador, que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, nos resgatar, nos comprar, nos remir, nos purificar para um dia chegar no céu. Então Jesus é o alvo de tudo. Jesus é o Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele preparou morada para a gente lá no céu. Então lá no céu tem moradas, tem cidades preparadas para mim, para você. Não é fácil chegar lá, mas quando você reconhece que é falho, que é pecador, que não é nada sem Jesus, e você entrega a sua vida a Jesus Cristo, Ele te conduz, Ele te ajuda, Ele cuida de você até chegar no céu. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.